Vamos à Assembleia da República, onde o Governo apresenta aos partidos a proposta de Orçamento do Estado. Saiu do encontro o CDS, vamos ouvir Telmo Correia. A primeira perspectiva é relativamente curta, não temos ainda o quadro global, não temos ainda o detalhe, por assim dizer, ainda não nos foi apresentado, mas teremos tempo, o debate orçamental iniciar-se-á na próxima segunda-feira, não é? Portanto, a partir daí teremos tempo. Na primeira perspectiva, obviamente, o que eu diria já e a começar é que, enfim, existem divergências que, obviamente, de opção política, que são conhecidas e que não se alterarão, digo eu, neste debate orçamental. Quer dizer, logo à partida registámos que, mesmo considerando as circunstâncias da pandemia, as dificuldades, tudo isso, os dados que nos são dados em relação ao cenário macroeconómico são abaixo daquilo que eram as expectativas, inclusivamente do próprio Governo numa fase inicial. Em segundo lugar, há uma divergência de fundo entre aquilo que deve ser o motor e a recuperação do país e da nossa economia, entre aquilo que é o público e que é o privado e que são as empresas. É uma divergência que é conhecida da parte do CDS, que passa pelo orçamento, passa também pelo PRR e que temos referido muitas vezes. O Governo faz grande incidência e grande insistência no investimento público e estritamente no investimento público, isso é uma divergência de fundo. O Governo falou de algumas matérias que nos parecem interessantes e que valerá a pena abordar, mas cujo detalhe não conhecemos, designadamente em relação à demografia, à natalidade e alguns incentivos nessa matéria. Enfim, o CDS sempre teve políticas e propostas e quando foi Governo teve matéria sólida nessa, desenvolvimento com o coeficiente familiar e, portanto, é algo que nos pode parecer interessante discutir, mas que não conhecemos ainda o detalhe e fica-nos, obviamente, a preocupação, designadamente a proteção dos contribuintes e das famílias e também de setores específicos dentro do setor público, como são, por exemplo, da saúde, das forças de segurança e, portanto, aí há muita coisa por conhecer. No entanto, e como sabem, feita esta apreciação genérica, a doutora Cecília Meireles, como é habitual e como tem sido habitual, coordenará a área do orçamento e o debate orçamental aqui no Parlamento e eu vou-lhe pedir a ela que em questões mais concretas e em perguntas mais concretas que já dirigimos ao Governo, nos diga também alguma coisa. Cecília. Se calhar começávamos por questionar que cenário macroeconómico foi apresentado pelo Governo nesta reunião. Obrigado. Olha, em relação ao cenário macroeconómico foram apresentados alguns números. Em todo caso, aquele que eu salientaria tem a ver com o crescimento do PIB. O que o Governo prevê, tanto quanto pude perceber para este ano, é um crescimento do PIB de 4,5%. Ora, no orçamento passado, aquilo que estava previsto era 5,4%. Portanto, o que consegui apreender daquilo que foi dito é que este ano, o primeiro trimestre correu de tal maneira mal com os efeitos da pandemia que não foi possível ou não vai ser possível durante o resto do ano recuperar aquilo que estava previsto no orçamento e que depois, aliás, já tinha sido revisto no programa de estabilidade. E, portanto, eu acho este fator relevante. Em segundo lugar, eu realçaria também a questão fiscal. Nós procuramos obter garantias de que nenhum contribuinte iria pagar mais impostos, de que haveria um alívio generalizado do IRS e aquilo que sabemos é aquilo que já sabíamos antes de entrar, é que se está a falar numa revisão de escalões, que pode significar, para alguns não se sabe quais ou não, mais ou menos impostos e a questão do englobamento que também nos preocupa muito, em relação sobretudo em relação aos rendimentos perdidos. Foi avançado algum número para o déficit e para a dívida, por exemplo? Foi avançado algum número, mas isso vai ter que confirmar com o Governo, porque isso, para a dívida, eu creio que estaremos a falar à volta, salvo erro, dos 125% do PIB, que é uma dívida pública muito elevada, mas que é um efeito da pandemia, que importa agora que o Governo consiga corrigir. Para o déficit não tem aqui. Diga? Eu pedi era que confirmassem estes números com o Governo, porque nós vamos, a reunião vai decorrendo e essa questão compete ao Governo. É uma insistência nos números do cenário macroeconómico. Eu imagino que sim, mas eu mais uma vez lhe digo, compete ao Governo apresentar o cenário macroeconómico. A nós compete-nos apresentar o que nos parece que era essencial que acontecesse no orçamento deste ano. E eu volto a repetir, era essencial que a economia tivesse crescido mais este ano. Não cresceu e, portanto, era preciso estímulos extra, que não passassem pelo PRR, passassem por uma aposta na iniciativa privada. O que é que isto significa? Que não é o Estado a decidir, através das suas entidades públicas, onde é que põe dinheiro e onde é que não
ponho, é deixar as pessoas e as empresas com mais dinheiro nas mãos para elas próprias decidirem onde é que querem investir. Como é que isso se faz? Através de um alívio no IRS, e a única coisa que temos ouvido falar é de engenharia social, e depois através também de um alívio fiscal que dê um bocadinho mais de competitividade às empresas portuguesas. E isso, pelo que percebemos, também não está em cima da mesa, que é uma baixa da taxa do IRC. E, portanto, estes são os 3 pontos essenciais no orçamento e eram eles que eu gostaria de salientar. Depois foram dados alguns números, é verdade, mas esses números não foram dados de forma completa e sistemática e, portanto, eu não vou estar aqui a avançá-los, até porque o cenário não é nosso, o cenário é o do orçamento. Nós pedimos muitas vezes, com bastante insistência, estes pormenores sobre o englobamento, não nos foram dadas certezas nenhumas nesta matéria e é por isso que eu volto a insistir, era importante a garantia de que nenhum português vai pagar, com os mesmos rendimentos naturalmente, vai pagar mais IRS em 2022 do que em 2021 e foi esta garantia que pedimos e não obtivemos explicações cabais sobre o englobamento, portanto eu continuo com a mesma dúvida.